paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã em Cristo. Você é admirador do trabalho, nosso trabalho do irmão e cantor, missionário evangelista bonitinho, cantor pernambucano, é o Nordeste de Cristo. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre você, sobre sua casa, sobre os seus, sobre a sua família, sobre a sua vida. Vamos meditar hoje na palavra de Deus, no livro de João, capítulo 8, a partir do versículo 12, e vamos embora. Deus falará conosco, comigo, claro, e se Ele quiser, falará também ao teu coração. Deus não está limitado ao homem, à voz do homem. Deus não está limitado à vontade do homem. E Deus não está limitado ao tempo, ao mundo, a você nem a mim. Deus não está limitado a nada. Deus é Deus. Quando Deus falou com Moisés, é só a introdução, viu? Quando Deus falou com Moisés, no Monte Sinai, e Deus disse a Moisés: eu tenho ouvido o clamor do meu povo no Egito. Deus disse: você vai ser enviado para ser o meu libertador. Ou seja, você vai ser o meu representante lá no Egito. Moisés ali representava a autoridade de Deus. Ele representava tanto o Espírito Santo de Deus, como representava também a Jesus Cristo, libertador. E quando Deus falava com ele, como qualquer ser humano, por suas limitações, ele indagou com Deus. E Deus disse a ele exatamente isso: que Deus não está limitado ao homem. E no final das contas, Deus disse a ele, a Moisés, Deus disse: diga que o eu sou te enviou. Se alguém perguntar: Senhor, quem foi que me mandou aqui para falar para vocês? Simplesmente você diz: o eu sou te mandou. Mas qual é o teu nome? E o Senhor disse a Moisés: eu sou o que sou. Ou seja, eu não estou limitado a nada. Eu sou o que sou. Então, João 8, capítulo 8, versículo, nós já deixamos uma palavra no capítulo 8, de 1 a 11, que foi a questão da mulher mulher adúltera, e hoje nós vamos a prosseguimento, a palavra de Deus. É um capítulo que eu gosto muito, né? Jesus entra em discussão, em discurso, entra e os fariseus tentam bater de frente com ele, os saduceus, os doutores da lei, né? Os pastores daquela época, né? Que naquela época o nome pastores não estava no auge. O auge era os doutores da lei, né? Os fariseus, os saduceus, os hipócritas, como é que é o nome daquela turma lá? Os escritores, né? Aqueles que eram os escribas, né? Mas o auge mesmo era para os sacerdotes, eram os sacerdotes que estavam no auge naquela época. Não usava-se o nome pastores, mas eram os sacerdotes que, na verdade, representavam os pastores, né? Que no decorrer da história, e eu não vou entrar muito nesse mérito, mas no decorrer da história sumiu o nome sacerdote, porque a Igreja Católica começou a usar esse nome para os padres, sacerdotes. Então a Igreja Cristã recuou da questão do nome sacerdote e começou a usar o nome pastor, baseado mais na questão dos pastores, como Davi, até como o próprio Jesus, né, que se declarou pastor, se declarou aquele nome, aquela expressão, aquele verbo que só ele deve ser usado, o bom pastor, né? Então, baseado nessas questões de pastor, até porque Jesus veio da linhagem de Davi era pastor, então Jesus veio como pastor. Aí, tanto que no João 10 ele diz: eu sou o bom pastor. Então, baseado nisso, a igreja também, já fugindo um pouco da questão sacerdotal por questão
do nome ser utilizado pela Igreja Católica. Os padres eram e são chamados de sacerdotes, então a Igreja Cristã optou pelos chamados pastores. Mas era a mesma coisa daquela época, aqueles camaradas, os sacerdotes, que bateram de frente com Jesus, eram os pastores da época, né? E hoje, com certeza, se Jesus viesse aqui, não seria muito diferente, não. Tenho certeza disso. Pelo decorrer da história, pelo decorrer da evolução, né? Pelo decorrer do crescimento intelectual, eu tenho certeza que se Jesus viesse hoje, ele enfrentaria problemas com os líderes e as lideranças, principalmente evangélicos, porque eu não vou falar do outro lado. O outro lado eu usei aqui só como uma explicação para a questão do nome pastor e o nome sacerdote. Só isso. Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus, que essas questões elas rendem muito, né? E Deus vai abrindo nosso entendimento, embora a gente seja apenas um simples irmão em Cristo, apenas um simples cantor evangélico, apenas um simples poeta nordestino e apenas um simples matuto, né? Mas Deus vai abrindo o nosso entendimento. Vamos lá, vamos então, a partir do versículo 12, o discurso de Jesus sobre a sua missão. Olha só, o discurso de Jesus sobre a sua missão. Jesus precisava discutir com alguém sobre a sua missão? Não precisava. Aí é exatamente o que está sendo comentado aqui. É a questão das lideranças religiosas. Vamos lá. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus. Olha só quem está chegando, os fariseus. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Está vendo? Os fariseus, enquadrados na questão dos sacerdotes, né? Era a mesma linhagem, fariseu, sacerdote, sacerdote, fariseu. Fariseu é apenas uma pessoa que vive farisaísmo, né? Ou seja, o sacerdote que é fariseu. Ou seja, é um hipócrita, é um que na verdade, diz que crê no Evangelho, que prega o Evangelho, mas quando Jesus fala, ele se contradiz com o Evangelho, que é o próprio Jesus, e Jesus é o próprio Evangelho. Aí, vem cá, ó, vem comigo aqui. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Olha que apostasia, né? Olha que falta de entendimento e de fé. Parece que ele queria estar falando com Moisés, né? Talvez Moisés ali fosse para ele o mais importante do que o próprio Jesus. Escuta só. Respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis nem de onde vim, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém o julgo. Aí Jesus vem, versículo 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. Está vendo a pegada de Jesus aí? Batendo de frente, exatamente, dando aquela resposta firme, né? Que todos os que têm certeza, convicção do Evangelho e que realmente é convertido a Cristo, tem que dar a resposta exatamente dessa forma. Quando alguém vem bater de frente com o Evangelho, né, diante de você, você vai testificar que o Evangelho é na sua vida e o que você é dentro do Evangelho. Aí você faz como Jesus, ó, como diz os pentecostais, ó, dedo de profeta, ó, na cara, e diz como Jesus disse ali, ó: se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. Versículo 17 vem agora. E na vossa lei está escrito também, na vossa lei também está escrito, que o testemunho de dois é verdadeiro. Jesus trabalhando dentro da lei. Está vendo? Jesus não é um fora da lei, nem contra a lei. Muito pelo contrário. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus faz parte da lei. Jesus é um magistrado. Jesus aqui ele está como advogado, né? Mas Jesus é um magistrado. Ele é o rei. Ele é o supremo juiz do Supremo Tribunal Federal do Céu. Tá certo? Ele é do STFC, Supremo Tribunal Federal do Céu. Então Jesus é a lei. Jesus é cumpridor da lei. Jesus é o juiz da lei. No momento aqui, ele é advogado. Ele estava aqui, nesse momento que ele está falando ainda como advogado.
No momento que eu estou falando aqui agora de Jesus, e a palavra de Deus está falando comigo, Jesus está falando comigo, ele ainda está falando como advogado. Só que vai chegar um dia, e esse dia virá, em que a igreja subiu, as nações, as pessoas, os seres humanos foram chamados para prestar conta com Deus. Aí, meu amigo, minha amiga, eu me sinto preocupado, mas eu preciso lhe dizer, eu preciso apontar esse dedo aqui agora, com a autoridade de Deus, e lhe dizer, olhe, esse dia vai chegar, e aí já não há mais como voltar atrás, não há retorno, porque Jesus agora não vai ser advogado para te defender, ele vai ser juiz justo. Não é juiz justo. Então agora vai entrar em ação, o conjunto, né, porque existe um conjunto, né, de magistrados. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, existe aquele corpo, né, aquele grupo de juízes, né, escalados para reger a lei, para cumprir a lei, na verdade, seria para cumprir a lei. No céu, no chamado para prestar conta, no STFC, Supremo Tribunal Federal do Céu, você terá um grupo de juízes, sem advogado. Você vai ter Jesus, que é o Filho, você vai ter o Pai, você vai ter o Espírito Santo, você vai ter agora um grupo, né, de juízes exatamente para cumprir. E lá não tem negócio de contraditório, não. Aqui sim, um diz uma coisa, outro diz outra, e aí muitas vezes a maioria não está a favor do correto, está a favor a maioria. Se a maioria defendeu o incorreto, o ruim, o mal, e a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, nós estamos vendo isso, que a maioria sempre defende o erro. Então, se a maioria aqui defendeu o erro, aqui na Terra, o erro permanece. A Constituição deles julga a favor do erro, que na verdade a Constituição não é deles, mas eles regem segundo deveriam reger, na verdade, dentro da Constituição. Então, no céu, não existe contradição. É por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, ele diz, deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Aqui no versículo 17, ó, na verdade, vamos pro 15, para a gente pegar aqui, não perder o fio da meada. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. Jesus dizendo que ele veio como advogado. Então ele não veio para julgar. Como advogado, ele veio para advogar. Ele veio para, na verdade, defender. Mas já que eles estão querendo entrar na questão do juízo, aí Jesus diz, se na verdade o julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas o Pai que me enviou. Aí ele vem dizendo, e na vossa lei está escrito, e na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro. Então, Jesus está falando de 2 ou 3, porque ele está dizendo, olha, se existe 2, o testemunho é verdadeiro. E se existe 3, o testemunho é mais verdadeiro ainda. Quando Jesus fala de 2, ele fala, entendo que referente a pessoas. Por exemplo, se eu e você estiver juntos, nós seres humanos, e nós testificarmos de algo que nós vimos juntos, o testemunho de nós dois é verdadeiro. É mais fácil que alguém creia, ou a própria justiça creia que é verdadeiro, porque tem 2, testemunho de 2. E quando Jesus se refere exatamente ao que eu estava falando, um testemunho de 2 ou 3 é verdadeiro, né? Que ele diz aqui, o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Aliás, aqui ele não faz a menção de 3, não. Ele só faz a menção de 3 quando ele fala em Mateus capítulo 18, 20, que ele diz onde estiverem 2 ou 3. Ele também está falando de questão de certeza, de juízo, né? Onde tiver 2 ou 3, ou seja, se tem 2 ou 3, eles aí estão no meio deles, porque 2 ou 3 testifica a verdade, entendeu? Então tem 2 ou 3, porque ele não fala se onde estiver 1, porque 1 não tem testemunho, o testemunho de 1 não vale nada, é o testemunho de 2 ou 3. Então, fazendo aqui uma comparação, como diz os famosos pregadores, né? Uma conjectura, né? Conjecturando com os meus botões, né? Os botões já é uma questão, a minha mulher gosta de falar assim, estou aqui mexendo ou meditando com os meus botões, né? Estou aqui pensando com os meus botões. Então, Jesus disse, o 17, na verdade, na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Olha, foi exatamente o que eu estava comentando, testemunho de 2 homens, ou seja, aí tanto leva para ele Deus, como leva para 2 pessoas aqui na terra, testemunho de 2. Quando fala de 3, aí a gente já
percebe, já tem a percepção mais da questão que foi falada aqui no Supremo Tribunal do Céu, né? STFC, e haverá 3, Pai, Filho e Espírito Santo, para julgar. Então ali, aquele corpo de juízes ali julgarão sem titubear, sem cochear em dois pensamentos, sem duvidar, sem haver dúvida. O juízo vai ser, o martelo vai bater exatamente de um jeito só, de uma batida só. Ou seja, foi julgado, está condenado. Foi julgado, as obras estão ao seu favor, você plantou o que tinha que plantar, andou no caminho de Deus, padecendo tristeza, sofrimento, choro, lágrima, né? Muitas vezes sendo pressionado, sendo muitas vezes abatido, muitas vezes correndo risco, e muitos já correram não só o risco, morreram pela obra, pela palavra de Deus, pelo nome de Jesus, entendeu? Muitos irmãos nossos na terra, mas a maior parte fora do Brasil, né? Nos países que quem comanda é o comunismo, como é que diz? Os muçulmanos, né? Que é a questão me fugiu o nome aqui agora, né? Do islamismo e tal, e coisas desse tipo assim, né? Enfim, nessa questão aí. Mas não vamos para essa questão não. Mas muitos morreram, estão morrendo, inclusive nesse momento, pelo nome de Jesus. Então esses que aí vão ser julgados como justos, porque semearam a semente da justiça. Vamos embora. Jesus vem em versículo 18, Jesus diz: eu sou o que eu testifico de mim mesmo. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Ou seja, o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e de mim testifica o Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo, já ainda mesmo aqui na terra, ele está dizendo que o juiz dele e de Deus, anda assim, não faz assim não, tá? Anda junto, né? Eles andam de mãos dadas no testemunho. Até porque eu preciso lhe dizer, talvez eu precise, né? Não sei se eu precisaria, mas eu vou lhe dizer que Jesus e Deus é a mesma pessoa, tá certo? Há uma diferença entre estar no céu e estar na terra. Deus no céu, porque como Deus ele não pode vir para a terra. Então Deus Deus transformado na pessoa do Filho, aí sim ele veio para a terra, para pisar na terra e sentir as nossas necessidades, conviver conosco, chorar como nós, comer como nós, sofrer como nós, padecer dores como nós. Então aí é Deus homem, ou seja, Deus no corpo físico, Deus no corpo parecido com o nosso, osso, carne e osso, e sangue também. Disseram-lhe, pois, onde está o Pai? Aonde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Foi exatamente o que eu acabei de falar antes de ler o versículo. Se você conhece a Jesus, conhece a Deus. Se você não conhece a Jesus, então você não conhece a Deus. Por quê? Ele disse, eu e o Pai somos um. Entendeu? Se você conhece a Jesus, você não precisa ficar procurando quem é Deus, onde está Deus, cadê Deus, como Deus nasceu, como Deus vive. Não precisa, porque Deus está em Jesus. Apenas Deus, por misericórdia da nossa fraqueza, do nosso fracasso, a qual nós estávamos seguindo, uma vereda do fracasso, uma variante, como diz os nossos irmãos e amigos nordestinos lá do meu Pernambuco e do Ceará, enfim, né? Aquela região que é a minha região ali, Pernambuco, divisa com o Ceará. Então, como diria o nosso povo, Jesus, né? Não me conhecesses a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Então, se você conhecesse Jesus, tá? E não andasse por veredas tortuosas, se você conhecesse a Jesus realmente, tá? Você estaria na variante correta, né? O caminho certo, aonde você iria chegar, que é o céu, por Jesus. Então, Jesus estava mostrando ali que ele e Deus e ele. Não faz diferença. Tá? Até porque não se vai a Deus, se vai a Jesus. E de Jesus a Deus. Ele diz em João 14,6, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vem ao Pai. A expressão não é vai ao Pai,
ouvi muito essa expressão, vai. Essa expressão não existe. Jesus disse, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse caminho, bem explicado, tá? Bem mastigado, bem orientado, é a melhor orientação que existe bíblica para você ir ao céu. É essa explicação para você conhecer Deus, para você ir a Deus. É exatamente essa, quando Jesus diz, eu sou o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, foi isso que Jesus falando no 19, né? Porque eles interrogaram Jesus e eles queriam, né? Eles estavam tentando sempre apanhar Jesus de uma forma, dar o golpe, né? Eles queriam armar uma arapuca para Jesus. Olha o que eles disseram, vamos no 19 ainda. Disseram-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus disse. Respondeu Jesus, não me conheceis a mim, nem a meu pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu pai. Versículo 20. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro. Que lugar de tesouro é esse? Missionário. Aí nós vamos ver onde é esse lugar de tesouro depois, tá bom? Vamos seguir em frente. Nesse momento aqui agora, o tesouro mais importante é a palavra de Deus no seu coração e no meu coração. Nesse momento, o tesouro mais importante é a palavra de Deus no teu e no meu coração, tá bom? Vamos lá. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Deus tem a sua hora e não adianta você tentar fazer algo fora da hora de Deus, se você realmente é um servo ou uma serva de Deus. Se não é, pode até fazer, porque aí não está no controle de Deus e nem tem o controle sobre sua vida. Então aí vai soprado como vento, fazendo o que achar que está certo e vai fazendo até um dia, ou se acertar com Deus, ou, infelizmente, perder a sua vida. Não é verdade? Porque só tem dois caminhos aqui na terra para nós. Um é morte e outro é vida. Jesus disse que escolha a vida para que viva, né? Mas se você escolher a morte, você não vai viver. E referindo-se à vida eterna, é céu e inferno. É o caminho de Deus e o caminho do diabo. É o caminho da vida ou o caminho da morte. É o caminho para morar com Deus ou o caminho para morar com o inimigo, que é Satanás. Tá bom? Então vamos lá. Versículo 21 diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Jesus disse no 20, né? Vamos voltar de novo aqui, para deixar mais claro aqui. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Foi isso que nós comentamos sobre a questão da hora, né? Jesus disse que ainda não era chegada a sua hora de ser preso. Eu queria frisar muito aqui, porque ele está falando da hora de ser preso, né? De ser preso, ser condenado injustamente e morto injustamente por você e por mim. Viu? Versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis. Eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Como Jesus está falando para a hipocrisia, né, para os hipócritas, fariseus, hipócritas, saduceus, doutores da lei, sacerdotes, falsos sacerdotes, que não são sacerdotes de Deus, são falsos sacerdotes, falsos pastores da época. Então ele diz que para onde eu vou, olha o que Jesus disse aqui, ó. Retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Quando ele fala para os seus, ele diz o quê? O que é que ele diz lá em João 4, 1, 2 e 3? Aqui ele está falando para os falsos pastores, falsos sacerdotes. Ele diz, para morrereis em vossos pecados, porque vão me buscar, mas morrereis em vossos pecados, porque para onde eu vou, vocês não poderão ir. Ó, retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Para nós, para os seus, para a igreja de Deus,
Jesus disse, João 4, 1, 2 e 3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar lugar. Mas se eu for, todavia, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Para onde quer que esteja eu, estejais vós também. Olha a diferença de Jesus falando para os falsos, né, sacerdotes, falsos pastores, falsos crentes, falsos doutores da lei, né, para aqueles que realmente são seus. Aqui ele está dizendo que nós sabemos, aliás, antes do capítulo, do versículo 14, do João 14, 6, Jesus fala antes para Tomé, ele disse, vós me conheces, vós sabeis para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Então, aquele que é de Deus sabe para onde Jesus vai, sabe que vai com ele, conhece o caminho, né, e tem certeza que vai morar no céu com ele. Diferente daqueles que são hipócritas, são mentirosos e que amam mais a mentira, a falsa lei, né, do que o próprio Jesus. Aquele que acha que, né, que tem mais conhecimento do que a própria salvação em Cristo e que não aceita nem o próprio Jesus falando. E ele diz, diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. Está vendo o que eu acabei de falar? Que a ignorância é tão grande que Jesus falava, mas eles entendiam outra coisa. Eles não entendiam o que Jesus estava falando para eles. Eles ignoravam e eram doutores da lei. E eram os pastores, os sacerdotes, eram os que ensinavam o povo. Imagine que ensinamento o povo estava recebendo dessa raça de víboras, né? Dessa falsa ideologia a respeito do Evangelho de Cristo, a respeito da lei. Eles se declaravam os donos da lei, da Constituição da época, né? Da Constituição. Como hoje a gente tem aí um grupo que se declara, se mostra nas suas ações que eles são os donos da Constituição. Tá vendo? Até dentro do reino de Deus nós vimos isso. Não é diferente. Existem os donos da verdade, aqueles que se sentem donos da verdade. Só que Deus está escrevendo cada historinha, ó, no seu livro, Deus está escrevendo cada historinha. Aguardem que Deus vai dar a resposta e vai dar o fruto a cada um conforme a sua semente. Plantou feijão? Foi? Então, colha feijão. Plantou arroz? Foi, meu filho? Então, colha arroz. Ei, plantou abrolhos? Foi. Plantou espinho? Foi? Então, receba abrolhos, receba espinho. Plantou mandacaru? Foi, meu filho? Pois é, você vai receber mandacaru. Tá vendo? Plantou morte? Vai receber morte. Plantou vida? Graças a Deus que vai receber vida. Plantou maldição? Vai receber maldição. Plantou bênção? Vai receber bênção. Plantou amor? Vai receber amor. Plantou mal? Maltratou? Plantou mal? Vai receber o mal. Tá? Plantou o desamor, não foi? Pois é, vai receber o desamor. É a semente que você plantou e eu plantei. Então, é por aí. Você não vai plantar goiaba para colher tomate. Você não vai plantar tomate para colher goiaba. Tá certo? Então, vamos lá. Nós lemos o 22. O 23. E dizia-lhes, vós sois debaixo... Aliás, perdão, vamos voltar ao 22. Dizia, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vós ir. E dizia-lhes Jesus, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois de baixo, atenta para essa palavra. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então, quando eu me refiro à questão de Jesus é Deus na terra, no Filho, né, porque Jesus, em várias passagens, ele diz, eu e o Pai somos um. Todas as referências que Jesus, exatamente nessa questão aqui, do discurso de Jesus aqui com os fariseus, né, o discurso de Jesus sobre a sua missão, conversando com os fariseus, com os sacerdotes da época, todas as direções levam a Jesus sendo o próprio Deus.
E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, olha, morrereis em vossos pecados. Vocês estão lembrados que no início, no início da abertura desse vídeo, desse trabalho, dessa noite, vocês estão lembrados que eu falei a respeito da questão deixa eu me lembrar aqui, questão. Vamos ler de novo. Dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. É a questão aqui do eu sou. Jesus está usando aqui a expressão no versículo 24. Se não credes que eu sou. Quem foi que falou a Moisés, eu sou o que sou? Deus, lá na montanha, no Monte Sinai. O que foi que Deus disse para Moisés? E Moisés disse, o que é que eu vou dizer? Vou dizer quem foi que me enviou. Ele disse, diga que eu sou, te enviou. Moisés disse, mas como é o teu nome? Para que eu diga a eles o teu nome. E ele disse assim, eu sou o que sou. Olha, aqui, tá vendo? Porque se não credes que eu sou, ele não disse quem eu sou, ele disse, não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Essa mesma expressão, praticamente Deus usou para Moisés. Tá? Só não usou a expressão do pecado. Mas ele disse a Moisés o quê? Quem fez a boca do homem, quem fez a língua do homem, quem fez o homem, tá? Se Moisés ali fosse um falso pastor, um falso sacerdote, e Deus estivesse fazendo exatamente um julgamento a respeito dele, ele dizia, porque você não me entendeu, tá? Você não entendeu quem eu sou, você vai morrer no seu pecado. Só que Deus estava falando exatamente com o homem de Deus, escolhido por ele, para ser o representante dele, né? Representante de Jesus, o salvador da nação de Israel, do Egito. Então é um outro assunto, né? Jesus, ou o próprio Deus ali, que era o próprio Jesus, estava discutindo com Moisés uma outra espécie de assunto. Não tem nada a ver com questão de falso pastor ou de falso sacerdote. Não, ali era um homem realmente escolhido por Deus. Então o discurso ali era outro, mas ele usou a expressão eu sou. Porque se não credes que eu sou o que sou, aqui eu estou, né, acrescentando essa parte aqui, ó. Porque se não credes que eu sou o quê? O que sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Olha, Jesus acabou de falar aqui que ele é o próprio Deus. Eu sou o que sou. Oh, loucos, hipócritas, falsos pastores, falsos sacerdotes. Vocês não conhecem a lei? Não conhecem Moisés? Vocês estão discutindo com Jesus sobre a lei de Moisés. Vocês não ouviram lá não? O próprio Deus dizendo para Moisés, eu sou o que sou. Jesus acabou de dizer aqui, eu sou o que sou. Sou eu que estou falando com vocês, é eu que falei com Moisés lá em cima do monte. Eu sou o que sou. Sou eu. Eles ainda vêm fazendo a mesma indagação. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Ô maluco, louco. Jesus ainda disse que ele é o que é. Eu sou o que sou. Disse Jesus aqui. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse. Isso mesmo, olha, que já desde o primeiro dia, desde o princípio vos disse. Eu sou o que sou. É brincadeira. Os caras doutor da lei. Pastores da época. Sacerdotes da época. Até alguns se intitulavam sumo sacerdote, quer dizer, o supremo, acima de tudo. E mesmo assim, eles não entendiam que estava falando com o próprio Deus. Que é brincadeira. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus disse, loucos, isso mesmo que já vos disse desde o princípio. O que eu já vos disse desde o princípio. E eles, doutor, não entenderam isso. Interessante, né? É por isso que Jesus vem em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 25, e diz, Pai, Jesus está fazendo ali uma oração de gratidão, agradecendo a Deus, porque colocou no seu caminho pessoas simples, humildes, pequenas. E Jesus diz, Pai, graças te dou, porque esconder-se está dentro do assunto aqui, viu, irmãos? Essas coisas dos sábios e entendidos. E as revelar essas pequeninos. Quer dizer, os doutores da lei não quiseram entender, Pai.
aqueles que poderiam entender, que vem estudando a lei, as histórias de Israel, as histórias do princípio, a lei de Moisés, a Constituição de Moisés, a lei que foi dada a Moisés. Aliás, eu sempre digo, não é a lei de Moisés, é a lei que Deus deu a Moisés, porque a lei, foi escrita pelo dedo de Deus. Então não é a lei de Moisés, é a lei que Deus deu a Moisés. Né? Eu nunca vi essa expressão também dos doutores da época de hoje, mas me perdoe os doutores, me perdoe vocês que acreditam e confiam mais e dão mais valor ao que os doutores dizem, mas eu digo para vocês que essa expressão, né, entendimento que Deus me deu, a lei de Moisés, você fala lei de Moisés, mas não é a lei de Moisés, é a lei que Deus deu a Moisés, porque não esqueça, a lei de Moisés, que você chama de Moisés, foi escrita pelo dedo de Deus, então não é a lei de Moisés, é a lei que Deus deu a Moisés, tá? Então é isso aí. Qual a diferença, então, da lei de Moisés para Jesus? Aí é outra questão, aí não vamos fazer confusão a respeito disso, que aí é uma outra questão. Mas vamos lá de novo, voltando para cá. Versículo, vamos ainda no 23, porque aí, o 25, porque aí a gente não perde o fio da meada. Ó. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse, isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Versículo 26, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Jesus está querendo dizer o seguinte, que tudo que ele fala, ele ouviu junto de Deus, ou seja, Jesus, tudo que ele fala é dele mesmo, porque ele é o próprio Deus. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é o eu sou, né? O eu sou que me enviou, o eu sou, ou seja, ele mesmo. Aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Aí, tá vendo Jesus dizendo a mesma coisa? Sabereis que eu sou. Eu sou o quê? Eu sou o que sou. A mesma expressão que foi usada para Moisés. Quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Mas, Senhor, e quando eles perguntarem qual o teu nome? Diga, aliás, Senhor, quando eles perguntarem quem me enviou, você diz, quem me enviou foi o eu sou, eu sou. Eu sou. Foi o que Deus disse a Moisés. Diga, eu sou, me enviou. Jesus está dizendo aqui, ó. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam o que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Aí Moisés pergunta, Senhor, mas eu quero, qual é o nome do Senhor para eu dizer a eles? Ele diz, diga que eu sou o que sou. Não tem como alguém, lendo as Escrituras, na visão de Deus, na visão espiritual, né? Não como livro de figuras, como eu disse em outro livro, em outro vídeo, em outra pregação, não porque eu não sou pregador, em outra reflexão, fiz uma ilustração dizendo o seguinte, quando a pessoa não lê um livro, porque não tem figura, no caso é a Bíblia, né? As pessoas não lerem a Bíblia porque elas acham um livro chato porque não tem figura. Porque essas pessoas que lerem de forma carnal, ela lê a figura. Primeiro ela lê a figura e depois ela lê a letra. Então a letra fala por causa da figura. A Bíblia é diferente. A Bíblia é espiritual. Então o espiritual, você não lê a letra, a figura, você lê a letra. E a letra lhe mostra a figura. Porque quando você lê a letra falando de Jesus, é como se você estivesse vendo Jesus ali. É diferente. Então é sempre o contrário. O mundo sempre anda na contramão de Deus. E Deus na contramão do mundo. Aliás, Deus não precisa andar em contramão nenhuma. É o mundo que anda na contramão de Deus. Deus anda certo e o mundo anda na contramão de Deus. Existe, inclusive, um provérbio que Deus me deu, que eu criei, que é o provérbio de Deus e o provérbio do mundo. Não vou falar sobre isso aqui agora não, tá bom? Disse depois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Eu acharia tão bonito se aparecesse aqui a expressão
Então conhecereis que eu sou o que sou. Mas Jesus segurou aí, ele ficou só no eu sou. Mas já mostra realmente quem ele é, né? E que nada falo por mim mesmo, tá vendo? Mas falo como o Pai me enviou. Olha, olha que coisa maravilhosa. E aquele que me enviou está comigo. Ó, de novo. Vem cá, aquele que me enviou está comigo, porque eu sou o que sou. Eu sou o próprio que me enviou. Porque aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Claro, né? Jesus é o próprio Deus. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que creram nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O versículo gostoso, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ficar por aqui. O vídeo vai ficar muito grande e o meu equipamento aqui não está muito seguro, não. Ele pode, de repente, desligar. Eu estou sem computador, tá? Estou trabalhando aqui com um equipamentozinho muito fraco, tá? Eu gostaria que os irmãos orassem por nós, para que Deus... estamos terminando de passar por uma fase muito difícil. Ainda não passamos totalmente, mas estamos passando por uma fase muito difícil, né? E Deus acabou de nos abençoar com a nossa casa própria. E a gente tem muitas coisas ainda para resolver e eu não pude ainda comprar um computador. Então eu preciso que os irmãos, por gentileza, nos ajudem, orem por nós. Eu sei que muitas vezes aquilo que a gente fala aqui, muitas vezes não serve não ajuda você. Algumas pessoas, elas não se sentem bem, não. Muito pelo contrário. Elas acham que a gente é apenas só um crítico, né? E realmente eu sou um crítico, né? Porque a vida aqui embaixo, na Terra, ela só é feita se tiver críticos. Tem que ter críticos. Não pode ser todo mundo concordando com tudo, né? Tudo que o pastor diz, aí você diz amém, assim seja. Tudo que a polícia diz, amém, assim seja. Tudo que o juiz diz, o magistrado, amém, assim seja. Tudo que outra pessoa diz, aí você, para concordar, aí você diz, amém, assim seja. Não pode. Tem que ter as divergências exatamente para a gente poder chegar ao denominador. Nós estamos vendo aqui os fariseus divergindo com Jesus. Ou seja, aí, nessa divergência, aqueles que já estavam perdidos, que eram os próprios... eu sei que isso é outra coisa, você se sente mal, né? Quando eu falo os pastores da época, né? Porque quem comandava a igreja naquela época eram eles, então eram os sacerdotes que eram os pastores da época. Então, você vê que eles estavam tão perdidos que aqui está dizendo o quê? Olha o que é que diz aqui, ó. Houve conversão. Aí, ó. Conversão de pastores, de dirigentes religiosos, de sacerdotes aqui, ó. Dizendo ele essas coisas, quem dizendo? Jesus dizendo essas coisas, o eu sou, o eu sou o que sou, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Aí, quem creu nele? Os fariseus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que eles se identificavam como sumos, né? Sacerdotes, os pastores, os sumos pastores da época, né? Porque não existe sumo pastor, nem sumo sacerdote. Existe um só, que é o sumo, que é Jesus, que é o sumo pastor, e o sumo sacerdote, e o sumo juiz. Mas eles se identificavam também como sumos. Ó, se os camaradas eram chamados de sumos, precisavam se converter, imagine que caminho eles estavam dando e que ensinamento eles estavam dando para aqueles que os ouviam. Ó, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha, os camaradas eram sacerdotes. E não eram discípulos de Jesus. Não era por quê? Porque estavam em pecado, estavam perdidos e estavam batendo de frente com Jesus. Então Jesus veio numa contraditória a respeito deles e do que eles ensinavam. E nisso é que o evangelho entrou na vida deles. Se não houvesse essa contradição, eles iam permanecer no pecado e achando que estavam abafando. E além de entrar pelo caminho do inferno, Jesus chegou a dizer a eles aqui, né, mais na frente: além de vocês não entrarem no céu, vocês fecham a porta para os outros, vocês fecham a porta para aqueles que querem entrar. Então Jesus disse isso em uma certa passagem. Jesus falou isso
provavelmente mais à frente. Como eu vou ficar por esse versículo aqui, que é o versículo 31 e o 32. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permaneceis na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Vocês não serão mais os hipócritas, os fariseus, os mentirosos, os falsos magistrados, falsos doutores da lei. Né? Jesus disse, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar. Querido e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, meu amigo, meu companheiro, de todos os momentos, inclusive desse momento aqui agora, porque lendo as Escrituras Sagradas, vendo essas letras, é como se eu estivesse vendo o Senhor agindo, falando, discursando, pregando, ensinando e dialogando, Pai. E eu agradeço ao Senhor Jesus por esse momento aqui, Pai. E eu peço a Ti, eu sei que tem pessoas, e eu não prossegui o assunto, porque vai ficar muito grande, mas eu sei que tem pessoas que não se sentem bem, inclusive os doutores, né, os pastores, os sacerdotes, né, aqueles que se identificam, né, e muitos, claro, com chamados do Senhor, mas, como diz o ditado, a carabuça dói, né, naqueles que realmente tem que doer. Mas a intenção aqui não é essa. A intenção é apenas colocar aquilo que o Senhor nos ensinou, que é falar aquilo que está dentro de nós, conforme as Escrituras Sagradas, que nos ensina pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Na tua companhia e sentindo o Senhor aqui comigo, eu quero te agradecer por tudo e quero pedir a bênção do Senhor, Pai amado, sobre todos aqueles que estão ouvindo, ó Pai amado, que ainda vão ouvir e assistir esse vídeo, esse trabalho, e aqueles que, ó Deus amado, fecharam o coração, está nas tuas mãos. Aqueles que, meu Deus amado, forem tocados por alguma coisa dessas simples palavras do teu servo, engrandece a vida de cada um. Salva as suas famílias, meu Deus. Levanta pessoas caídas. Senhor, expulsa demônios, Pai, em nome de Jesus, e dá liberdade aos cativos, meu Deus amado. Tira a opressão dos oprimidos e dá salvação àqueles que estão perdidos. Pai, muito obrigado por tudo. Graças te damos. Em nome de Jesus. A oração, ela tem valor. E ela tem passaporte direto a ti, quando oramos com o passaporte chamado o sangue de Jesus. Então, em nome de Jesus, Pai amado, eu te oro e te agradeço. Muito obrigado por esse momento maravilhoso, e muitos que já tivemos e muitos que vamos ter. Porque 24 horas no relógio do homem e 24 no teu relógio, que eu não sei como é 24 horas no teu relógio, tu sempre está conosco. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus, o grande eu sou e o eu sou o que sou. Muito obrigado. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Um forte abraço. Receba um abraço do cantor, missionário evangelista Ricardo Bonitim, o cantor pernambucano, é o nordestinês de Cristo. Muito nome, né? Mas o nome principal é Jesus Cristo de Nazaré. Forte abraço. Vamos embora. Deus abençoe você, sua família, sua casa e os seus. Amém.